O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Começa agora o TV Elas por Elas e na aula de hoje vamos falar sobre mulheres, arquitetura e solidariedade feminista, com Sinara Holanda, arquiteta. Então, como a gente estava conversando, né, nós temos essa dimensão, né, da casa que recebe, né, da casa que acolhe e que é esse espaço de trocas importantes. Principalmente, eu fico pensando que isso é muito comum na relação e articulação assim, de coletivos de mulheres, né? Porque a casa acaba sendo um espaço do morar, né? Onde você tem essa dimensão da mulher ocupando todos os lugares, né? E eu construo, inclusive, com muitas mulheres que trabalham viajando, trabalham fora, mas muitas outras que trabalham em casa. Tipo, eu tenho aqui uma vizinha e colega que também é do rolê das mulheres, né? Mas nossa relação é anterior, que é a Nessa Germano, uma artista negra incrível, alagoana, potente, que tem se consolidado e tem consolidado o seu labor também em casa e tornando essa dimensão da casa possível enquanto lugar de recriação de si, de revisitar a própria existência, né? E tornar o sonho, né? Porque eu digo assim que é um sonho viver de arte, né? Viver da sua arte, do que faz sentido para você, né? Tornar esse sonho possível a partir desse lugar de transformar a própria casa num espaço de criação, né? Ela e o companheiro dela, a Nessa e o Pâncio, ela é do ateliê Lago de Cores e ele do ateliê Casa Floresta, e eles fazem esse trabalho, por exemplo, de retomada, né? De até, eu digo, até um lugar ancestral, né? E de ação política também. Eles ocuparem esse lugar e transformarem a casa deles nesse lugar de acolhimento, de criação e invenção da vida e de arte, de um mundo melhor a partir disso, sabe? Então, acho que no Rolê das Mulheres aqui na rua ocorre a mesma coisa, né? Quando a Dai decide realizar o Cocada Substantivo Feminino, que é um outro projeto que eu também estou nessa articulação, mas quem escreveu o projeto foi a Dai Lua, que também é do Rolê das Mulheres, né? E muito a partir desse, como eu estava falando, desse grupo que se junta, né?
nesse contato com a música, mas que extrapola esse contato, né? Porque a partir do rolê, então ela decide fazer na casa que ela e a Gabi e os dois filhos de Gabi também moram. Então a gente dá também para esse espaço do morar uma dimensão coletiva, uma dimensão de afeto, uma dimensão de troca, uma dimensão de cuidado, uma dimensão democrática, né, de algo que é privado, claro, respeitando as individualidades e as regras, né, das casas, assim. Acho que é um pouco isso. E aí, também pensando esses lugares, né, de trocas e de afetos, expandindo para o urbano, né, porque eu estou falando desses espaços da casa que acolhe, né, da casa que tem um lugar político e de que tem um lugar importante nessa articulação entre coletivos de mulheres e no fortalecimento dessas redes de troca e apoio tão importantes assim para cada um de nós. Tanto que, assim, antigamente, quando se falava, eu acho que o patriarcado ele se estrutura, acho não, né? Isso é uma certeza, né? Nossa. O patriarcado ele se estrutura, ele se valida de um lugar de rivalidade entre mulheres, né? E quando nós passamos a nos ver num outro lugar, né? Numa dimensão da potência, começamos a reconhecer a potência que há na outra, né? E em nós mesmas, a partir da troca com essas outras mulheres que são diferentes de nós, né? Inclusive com culturas diversas, lugares sociais diversos, formas de pensar também diversas. Mas a gente se acolhe e a gente quebra, né? A gente está se armando e a gente está enfrentando, sim, o lugar que o patriarcado nos impõe, né? Então, acho que pensar esse lugar, esse olhar, nós mesmos, assim, nós mesmas, enquanto mulheres, né? Exercer esse olhar afetuoso para as outras mulheres, mesmo as diferentes de nós, né? Ver a beleza que há nelas, também reflete em nós uma beleza. E esse lugar de sensibilidade tamanha, né? É um lugar de enfrentamento e de luta ao patriarcado, olha só. Então, fico emocionada, assim, porque eu venho de um lugar, de uma casa que eu fui criada, sou do Agreste de Alagoas, né? De Palmeira dos Índios, uma menina do interior que vem para Maceió com 10 anos de idade e vou morar na periferia, vou morar no Tabuleiro dos Martins. Então, assim, quando a gente... eu tenho 3 irmãs, né? E sou a mais velha das 3. Então, esse lugar, criada também numa família de muitas mulheres, né? Que não se reconheciam, por exemplo, como mulheres feministas. Porém, eu estava conversando outro dia com uma amiga e pensando assim, que também é do interior, né? E pensando assim, nossa, mas eu acho que para nós, mulheres agrestinas, mulheres nordestinas de modo geral, assim, esse lugar de enfrentamento, esse lugar de realização, assim, né? É muito latente e de não baixar a cabeça para homem, sabe? Então é muito latente na nossa cultura. E aí eu fico pensando que assim, minhas avós, elas reproduziram muito machismo, né? Mas e não se colocavam como mulheres feministas. Mas minha bisavó veio do Ceará, vítima de violência, sendo acusada, sendo assim, foi intimidada, né, e ameaçada pelo avô dos filhos dela, que era dono de terra. Ela era uma mulher doméstica e costureira.
vinda do interior do Ceará, e aí ela recebe uma ameaça porque o avô dos filhos dela disse que ela fosse embora das terras dele e que deixasse os filhos, porque ele ia ficar com os netos, né? A minha avó e o meu. Então, assim, ela vem para Recife e depois para Palmeira dos Índios, né? Fugindo, né, num pau de arara, sozinha com 2 filhos, fugindo desse homem, né, que queria tirar os filhos dela, né, e com medo também de morrer, né, com medo de tirarem a vida dela se ela insistisse em lutar para ficar com os filhos. A solução dela foi vir para cá. Então, ela sobreviveu, né, e criou, não só ela, né, como a outra avó de Palmeira dos Índios também, criou toda a família, assim, muito nesse lugar, apesar de reproduzirem muito machismo, né, minha mãe também. A gente tem muito esse lugar do enfrentamento ou de criar táticas para sobreviver às violências, né? E isso é uma estratégia feminista. E aí o acolhimento que ela encontra é numa casa de uma pessoa que ela conhecia e que tinha grana e contratou ela em Recife e disse: vem morar comigo. Então, você imagina, isso há 40, 50 anos atrás ou mais, né? Não sei, não sei precisar esse tempo histórico, né? Mas é um lugar, né, tanto de desterritorialização e reterritorialização, se a gente pensa essa escala do urbano e dos deslocamentos entre mulheres, né, como uma dimensão de acolhimento feminino e de enfrentamento feminista, né, apesar delas não se verem, não se reconhecerem como mulheres feministas. E aí, nesse lugar, né, de partilha, assim, da minha vivência, quando venho para Maceió, tem isso, né, da gente dividir um quarto, eu e 3 irmãs. Então, a minha natureza, eu falo, a minha natureza é dividir, como eu sou a mais velha das 4, como que eu não iria dividir, né? Dividir no sentido de, não dividir, eu acho que dividir é uma palavra estranha, partilhar, né? Partilhar, trocar, ceder, né? Com muitos embates que vêm desse lugar do que é individual e do que é o coletivo, né? Mas dentro de um convívio social, dentro da minha própria casa, onde eu tive que aprender isso, né? Eu e as minhas irmãs, né? Então, é muito natural para mim estar dentro desses espaços de troca com outras mulheres e me solidarizando e tendo e exercendo esse olhar para as outras mulheres, né? Esse olhar que cuida, esse olhar que também cura, que esse olhar que é capaz de, que já me salvou em muitos contextos, né? Principalmente depois da maternidade, e que também é capaz de salvar outras mulheres, né? Então, a gente se articulando e criando redes que vai desde esse lugar do privado para o social, né? Para a cidade. Então, quando a gente ocupa uma praça, a gente está exercendo o direito, né? Um direito à cidade. A gente vai para a rua à noite e faz, de repente, começa uma mulheres a tocar e cantar e rir alto. Então, o espaço do riso, né, de uma mulher livre incomoda muita gente, incomoda o patriarcado e eu acho que é o supra-sumo, assim, né, rir para trás, como diz uma amiga minha, Susan. Mulheres que se permitem rir para trás, elas vão ser taxadas como loucas, mas elas estão exercendo a liberdade de não silenciar, né? O direito de se permitir
a alegria. A Ticiane ontem falou na roda, né, que nós tivemos sobre a Cidade de Afetos, nesse lugar de se permitir não só as dores, né, enquanto mulher, de permitir o direito ao gozo, né, o direito ao riso, o direito à brincadeira. Então, quando nossos corpos ocupam esse espaço que é do urbano, né, nesse lugar de liberdade, então a gente está, sim, exercendo um direito, a gente está vivendo um outro modo de estar na cidade, né? A gente está tendo uma vivência coletiva de cidade. E aí, por exemplo, a gente tem as ações da Cozinha Solidária, por exemplo, do MST, né? Então, são também ações que se desdobram nesse urbano e que dizem de uma outra arquitetura, né? Que é uma arquitetura menos colonizada, né? Menos colonizadora. Hoje a aula foi sobre mulheres, arquitetura e solidariedade feminista, com Sinara Holanda, arquiteta.